Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do meu canal. Eu me chamo Aline Fernandes, sou casada, mãe de 2 filhas lindas, cristã e confeiteira. Mas não iremos falar só sobre confeitaria. Vou falar sobre rotina, sobre ser mãe e também um pouco dos bastidores, receitas, tanto doce quanto salgada, porque este é o meu mundo. Amo cozinhar. Não é à toa que eu sou confeiteira. E falando sobre a confeitaria, eu estou na confeitaria desde 2014. E como começou? Em 2014 não tinha tantos vídeos de receita, de como estruturar um bolo, como fazer um recheio estruturado, então eu comecei assim, bem do zero. Apesar da minha mãe, da minha avó já ser dessa área da confeitaria, minha avó era boleira e muito requisitada. Minha mãe também sempre gostou de cozinhar, ela sempre fez ovo de Páscoa e eu sempre fui inserida nesse mundo, decidi dar continuidade nele. A confeitaria não é só mil maravilhas, é muito trabalhoso, né? Uma coisa que eu fiz, que eu vou te dar uma dica, que é um grande erro, é querer fazer tudo ao mesmo tempo, pegar várias encomendas de uma vez e nisso vem a exaustão. Por isso que em 2018 eu decidi parar por um tempo. E para começar neste mundo da confeitaria, do zero, eu tinha que mostrar para as pessoas como que era o meu trabalho, né? Como que era um bolo meu, para eles experimentar e ter o desejo de encomendar. Então eu comecei, vai ter uma festinha, vai ter um aniversário, o bolo é comigo. Um almoço de domingo na casa da avó, ia estar toda a família reunida, vou levar o bolo de sobremesa. E eu sempre dava prioridade de levar recheios que eu sabia que o pessoal ia gostar muito, como o de abacaxi com coco. E foi através de um bolo do aniversário da minha tia que eu levei um bolo de abacaxi com coco e todo mundo amou. E daí eu tive a minha primeira encomenda, que foi também um bolo de aniversário. Eu lembro até hoje que o tema foi das princesas, ele foi todo rosinha, com papel de arroz, coisa que é muito raro hoje em dia. E daí por diante foi aquele boca a boca que a gente fala, né? Um come, gosta, indica pro outro, posta uma foto, as pessoas falam, você tá fazendo bolo agora? Sim, tô aceitando encomenda. E na época era muito pelo Facebook. E depois desse bolo que eu fiz, que foi do tema das princesas, surgiu uma encomenda bem grande. A cliente queria bolo, docinhos. Eu não tinha experiência por pegar uma encomenda tão grande. Era uma festa de mais ou menos umas 40 pessoas, onde só teria doces, não teria nada salgado, então tinha que ter muita coisa doce. Foi o bolo da mesa. Gente, eu nunca tinha feito um bolo de andar. E eu fiz. Ficou bonito? Não, mas pra primeira experiência tava maravilhoso. O importante é que a gente gostou, graças a Deus ela gostou. Inclusive também foi de abacaxi com coco o recheio, tá? É um recheio que todo mundo ama. Eu lembro que eu fiz brigadeiro no copinho, brigadeiro, tortinha. Tinha tortinha de limão, tortinha de maracujá. E foi um sucesso. E a partir daí, foi só encomenda chegando, graças a Deus. E foi fazendo muito sucesso. Lembra que no começo eu falei que é puxado, da gente não querer fazer tudo, abraçar o mundo? Eu fui indo pra esse lado, de querer pegar várias encomendas, eu tava começando, então tudo que vinha é igual aquela parte, aquele versículo, tudo que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. E eu levei ao pé da letra, tudo que chegava eu queria fazer. E daí o cliente falava, mas se você faz bolo, você não faz doce personalizado? E doce personalizado não é fácil. E nisso eu pedi ajuda da minha mãe, que trabalha com biscuit até hoje e é maravilhoso. Eu falei, mãe, se você faz o biscuit, você vai conseguir fazer também os docinhos personalizados, é tudo massinha. E daí ela topou a ideia, veio me ajudar, e daí eu comecei a fazer doces personalizados, comecei a atender buffet. Daí uma coisa chama a outra, faz doce personalizado, faz decoração? Lá vai a Aline fazer decoração também. Eu e meu marido fomos comprar todas as madeiras que na época era provençal, né? Em 2014, 2015 teve aquele boom do provençal, daquelas madeiras pintadas. E, gente, eu quis fazer tudo de uma vez. Eu saía pra fazer entrega, eu voltava pra terminar os bolos, eu saía pra fazer decoração, voltava pra terminar os bolos. E no meio de tudo isso, aquela bagunça na cozinha. E isso foi me engolindo. Eu falei, não, eu não vou conseguir dar conta, eu tenho que parar. E daí foi que em 2018 eu resolvi parar. Eu falava que eu não queria mais voltar com confeitaria, que era muito difícil, mas também porque eu não tinha planejamento, então isso é muito importante, você ter planejamento, você ter horários pra tudo. Você pensa que por fazer em casa, você tem que fazer qualquer horário. E
claro, você tem essa autonomia de fazer o seu horário, mas deixar de dormir, coisa que eu fiz muitas vezes, eu deixava de dormir para dar conta das minhas encomendas, eu meio que peguei o ranço da confeitaria e falava que eu não queria voltar mais. Só que eu sempre amei a confeitaria. E por mais que eu não estivesse mais trabalhando com encomenda, eu continuava sendo a boleira da família. Então todas as festas eu tava ali fazendo bolo, até mesmo para minha filha, que hoje tem 14 anos, eu tenho uma bebezinha também de 1 ano e 9 meses. E eu continuava fazendo pros aniversários, para amigos próximos, até encomendas de amigos bem próximos eu continuava pegando. Porque eu não deixei de gostar da confeitaria. Eu fiquei parada 8 anos. Eu fiquei parada de 2018 até 2026. E sempre todo mundo perguntava, Aline, quando você vai voltar? Volta a fazer, era tão bom, a gente gostava tanto. E eu falava, gente, não é mais pra mim, confeitaria é muito puxado. E fora que faz bagunça, vamos ser sinceros, faz bagunça. E eu falava, não quero mais isso pra mim, não quero. Mas, gente, eu sempre continuava seguindo páginas de confeitaria. Sempre no YouTube, continuava vendo receitas. Então eu nunca saí desse mundo. Tanto é que eu voltei e graças a Deus eu não voltei aquela pessoa atrasada, porque eu sempre tava ali acompanhando, olhando, vendo. Então eu falei assim, eu vou fazer um teste. O pessoal continua pedindo, e aquele bolo de pote, quando você vai fazer? Aí eu falei, então eu vou fazer um teste. Minha filha já tava com mais de 1 aninho, a mais nova, eu falei, vamos fazer um teste? Aí minha filha, a mais velha, falou assim, mãe, começa a vender cookie. Gente, eu amo cookie, mas eu tenho uma resistência pra cookie. Aí eu falei, não, vamos voltar com o bolinho de pote. Vamos ver o que o pessoal vai achar. Aí na minha mente, eu coloquei uma meta. Eu tenho que vender no mínimo 30 potinhos. É pouco, gente. É pouco, mas pra eu que tava voltando, eu queria ver a aceitação. E vocês não vão acreditar. Eu vendi exatamente 30 potinhos. Falei, não é possível. Eu coloquei um resultado na minha mente e eu atingi esse resultado e deu certo. Aí eu falei, será que eu volto com a confeitaria? E sempre aquele desejo de voltar. E antes eu tinha um nome, né? Eu tinha o nome de Doce Mania. E esse nome deu uma complicação porque tinha muitas Doce Mania. Aí depois eu fui pra Aline Fernandes Gourmet. Aí eu falei, se eu for voltar, eu tenho que ter um nome, né? Aí fui conversar com meu marido pra ver o que ele achava de eu voltar, me ajudar com o nome. E daí, quando eu fui conversar com ele, eu falei, eu tenho certeza que o Samuel vai falar, Mo, não volta, porque lembra como era cansativo, era puxado pra você, não, é melhor, fica só nisso mesmo, não vamos voltar não. Eu já tinha essa resposta pronta. Quando eu fui falar com ele, gente, ele apoiou. Eu falei, eu não acredito. Sabe quando você fala assim, eu só precisava de uma palavra pra eu não prosseguir? Gente, vocês não têm noção do medo que eu tinha de voltar. Muito medo de acontecer tudo de novo, de não dar conta e de ter que desistir. Eu não queria ter que desistir de novo. Aí fiz o teste de novo, fiz uma segunda vez os bolos de pote, foi sucesso de novo. E daí comecei com bolo de pote, brigadeiro, e eu voltei em janeiro agora de 2026, com esse teste dos bolinhos de pote. E em março, né, eu acho, abril, março, tem a Páscoa. O que a Aline fez? Voltou com a Páscoa. E a Páscoa foi um sucesso. E a gente foi escolher o nome da confeitaria. E agora eu vou contar um pouquinho do nome da High Cakes, como que foi essa escolha, como que a gente chegou a esse nome. É um nome bem diferente, muito diferente, né? E conversando com meu marido, e minha filha também participou, a mais velha, a gente escolheu High Cakes. E eu não vou falar pra vocês que esse nome é um nome afetivo, porque tem uma história, que tem um sentido. O sentido do nome é o quê? Um nome instagramável, um nome hypado. Então, por isso que vem High Cakes e também pode ser Hi! E com essa volta, hoje a High Cakes representa pra mim uma Aline mais madura, uma Aline mais calma, que não vai querer abraçar o mundo. Claro que eu quero super agradar os meus clientes, mas eu tenho que pensar em mim também e fazer as coisas com tempo, bem pensada, um cardápio mais estruturado, né? Com sabores bem pensados para vocês. E agora, além de confeiteira, blogueira? Sim, eu quero documentar tudo aqui. Eu fico puxando na memória como que era o processo de antes, como que era o passo a passo. E eu não tenho, gente, eu tenho fotos e olhe lá. Então esse canal, o intuito dele é esse. Trazer vocês mais para perto da minha rotina, do meu dia a dia, mostrar os processos, os perrengues e além disso ter uma Aline
mais humana, mais próxima de vocês. E esse canal é para você que já desistiu, para você que quer recomeçar ou para você que quer uma companhia. E uma coisa que eu quero te dizer que é muito importante: se você já desistiu de alguma coisa, não só aqui no mundo da confeitaria, na vida mesmo, faz um propósito com você mesma, um propósito com Deus. E se esse propósito for atingido a sua meta, igual lembra que eu falei dos 30 potinhos? Foi um propósito que eu fiz com Deus e a meta foi batida. E se você fizer esse propósito e conseguir alcançar esse objetivo, é hora de você também voltar. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por assistir o meu vídeo e não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever. E aqui também vai ficar para vocês o meu Instagram. Me segue lá também. Um super beijo, fique com Deus, até o próximo. Tchau!